Bom dia, hoje é dia 2 de setembro de 2020, estamos no dia 29 da nossa série de mensagens sobre como que nós podemos superar toda e qualquer crise. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o poder da mentalidade do reino. Nós vamos ler um texto que está em Romanos 12:2, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Nós temos essa playlist completa lá no YouTube, www.youtube.com/c/mensagem diária, tudo junto, sem acento. Hoje a gente está no 29º dia, nós estamos falando sobre como vencer toda e qualquer crise, passos práticos para vencer, para dar a volta por cima. E hoje eu quero falar sobre o poder da mentalidade do reino. Falamos um pouquinho ontem sobre quando o país entra em recessão. O vídeo já está disponível lá no nosso canal do YouTube. E o problema da mentalidade das pessoas, né? Então hoje eu gostaria de falar sobre o poder de você não ter essa mentalidade que contagia todas as pessoas, o pessimismo, a falta de perspectiva, a falta de esperança. E eu vou ler com você um texto que está em Romanos 12:2. Lembrando que de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui no @mensagem diária devocional, no Instagram e no Facebook, ao vivo, a gente faz essa live. Diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que uma casa, depois de uma tempestade, depois de uma inundação, depois de um vendaval, permaneça de pé, ela tem que estar firmada em Deus, em Cristo Jesus. Assim, para que ela se mantenha de pé, ela precisa fazer o que Cristo mandou no início da sua pregação. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou falar um pouco sobre isso. A primeira mensagem de Jesus, todas as palavras de Jesus devocional, a gente vai falar sobre Mateus 4:17, e fala que Jesus começou a pregar do reino. Mas para falar do reino, antes ele falou: arrependam-se, ou seja, mudem a sua forma de pensar. Então, para que você possa superar toda e qualquer crise que chegar na sua vida, seja essa que estamos passando, que é global, seja uma pessoal, você tem que renovar a sua mente. Você não pode se conformar. Na Nova Versão Internacional diz: não se amoldem com esse mundo, com esse século. Não vos conformem, transformem. A palavra para transformar no grego é metamorfose. Então você tem que transformar, assim como uma borboleta é uma larva e se transforma numa borboleta, você precisa também transformar a sua mente. Então você vê que tanto Jesus, quando fala arrependam-se, quanto aqui o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, aos romanos fala transformai-vos, é uma ação reflexiva. O que é uma ação reflexiva? Que você tem que fazer em si mesmo. Deus não vai poder fazer isso por você. Deus não vai fazer isso por você. Deus, o que Deus faz? Quando nós nascemos de novo, recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, confessamos com a boca que Ele é Senhor e cremos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? O que acontece é que Deus coloca o seu Espírito Santo dentro de nós. E aí então a gente começa a entender as coisas de Deus, as coisas do reino. Por quê? Porque aquele que vai nos ensinar e nos guiar a todas as coisas, guiar toda a verdade, é o Espírito Santo. Portanto, o que Deus faz, Ele muda a nossa mente. Quando fala coração, a gente tem que entender na Bíblia que a palavra coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não tem a conotação apenas de sentimento, mas tem a conotação de pensamento, tem a conotação de intenção, de vontade. Por isso que Jesus fala que é do coração que saem os maus desígnios das pessoas, e por isso que Ele vai trazer uma lei, não uma lei escrita na pedra, mas uma lei do coração. Hoje o Espírito Santo fala com você quando você está começando a tomar uma atitude errada e quer viver uma vida dupla. Não dá para viver uma vida dupla no reino dos céus, porque quando a gente faz uma coisa errada na frente das outras pessoas, a gente olha para o lado, para o outro, para trás, né?
Mas quando a gente faz alguma coisa errada no reino, a gente olha para cima. Então não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Portanto, olha só, mesmo que uma nação inteira passe por uma crise e não há nada que você pode fazer com relação às circunstâncias, isso que a gente está aprendendo, você tem uma coisa a fazer: a sua reação diante disso tudo. O que você pode fazer é o poder da sua reação. Você pode ou não escolher olhar essa situação, essa crise, com uma perspectiva humana, terrena, agora enrola a língua, desesperadora, acho que falei errado. Ou você pode escolher olhar essa situação com a mente e com os olhos do reino. Lembre-se, ver com os olhos, olhar com os olhos naturais não é fé. Olhar com os olhos espirituais, trazendo à existência aquilo que não existe pela fé, como Deus fez no princípio, é a sua herança em Cristo Jesus. O Espírito Santo te dá essa capacidade. Então você tem que olhar com uma perspectiva do reino. O reino é sazonal, você já aprendeu isso. Eclesiastes 3, tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de guerrear e tempo de paz. Tempo de enfermar e tempo de se curar. Tempo de abraçar e tempo de afastar de se abraçar. Você já viu sobre isso? Então você tem que se agarrar nesse entendimento. Você tem que se agarrar em Deus, mas não só se agarrar em Deus, não numa religião, mas no seu relacionamento íntimo com Ele, através da sua oração, da sua devocional com a palavra de Deus, né? Não como uma coisa religiosa, mas como uma coisa íntima. E aí você vai se apegar também com a mentalidade que Ele está nos ensinando a não nos conformar, não nos amoldar com esse século. Você tem que se agarrar a isso, para te ajudar a descobrir o que você pode fazer. Porque no meio de tudo que está acontecendo, no meio de uma crise, se você tentar lutar com todas as forças para destruir a crise, você vai ser ingênuo demais. Minha filha, por exemplo, minha esposa aqui em casa comprou aquele borrifador. Minha filha pega, começa a borrifar em tudo, passa o paninho e fala: papai, estou matando o vírus. E ela quer que acabe esse vírus, acabe o bichinho, que ela volte para a escola, que ela volte a ir para o shopping, que ela volte a brincar. Na inocência dela, ela quer destruir isso. Então você não pode ser inocente o suficiente, né, como foi o presidente dos Estados Unidos, achando que era imune a essa crise global, a esse vírus. Então, você não pode controlar a situação, mas você pode controlar a sua mente. Você está percebendo as coisas que estão acontecendo. Você pode estar no olho do furacão e está vendo ele girar dentro de você. E você pode controlar o que você pensa. Não é fácil estar no olho do furacão, mas a sua percepção é muito importante. Como que você reage a tudo isso é muito importante. Então, você já ouviu aquela expressão: não faça de um copo d'água uma tempestade? Então, depende da sua percepção. Não estou dizendo que o que a gente está passando é um copo d'água, não. Mas você não pode fazer disso algo que... Como que eu posso dizer? Me fugindo as palavras. Você não pode fazer disso um monstro de 7 cabeças. Você tem que entender que você não pode destruir isso. É isso que você tem que entender. Está acontecendo, é fato. Ponto. É fato. Não tem o que fazer. Certo? Agora, o que você pode fazer? Lembre-se que eu já falei para você. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes: sobre todas as coisas guarde o seu coração.
E também lá em Provérbios 16, ao homem compete a preparação do coração. Jesus também vai dizer, não turbe o vosso coração, não tenham medo, eu dou a minha paz. Então cabe a nós não ficar ansiosos. Ele diz também, não fiquem ansiosos. Tudo isso mostra falta de confiança em Deus. Mas essas coisas vão nos dominando. Se a gente deixar esses pensamentos virem e se unirem aos nossos sentimentos, eles vão nos domar. Então nos deu o primeiro intento de todo ser humano, o primeiro propósito é o quê? Ele falou, governe. Então você tem que governar primeiramente sobre si mesmo, sobre o seu pensamento, sobre o seu coração. Portanto, a gente vive mais do que a gente pensa do que realmente as circunstâncias que a gente passa. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós vivemos mais daquilo que nós pensamos do que das circunstâncias que nós passamos. Portanto, mais do que o que acontece, importa mais o que você faz e você pensa sobre aquilo que acontece. E o que você faz depende do que você pensa. A reação que você tem mostra, na verdade, o que você está pensando lá no seu fundo do seu coração. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a sua resposta para tudo isso, ela é mais importante do que a experiência que você está passando por tudo isso. A experiência que você está passando por tudo isso, ela pode ser boa, ruim, mas aí você tem que cuidar daqui, que está ligado com aqui. A mente está ligada com o coração. É isso que a gente tem que entender. E a você compete, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas lá de cima, certo? Então, é importante você garantir a sua resposta como indivíduo de uma mentalidade formada pelo reino. Lembre-se, no reino dos céus não há crise, não há morte, não há doença. Para Deus não existe mortos, apenas vivos. Então você não precisa se preocupar com a morte, se você tem a fé em Jesus. Se as pessoas que você ama têm Jesus, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque para Deus não há mortos, só existe vivos. Lembra que Deus falou através de Jesus para aqueles religiosos que não acreditavam na ressurreição? Jesus falou assim, vocês não viram no texto da sarça ardente? Quando Moisés se encontra com Deus, Deus se apresentou para Moisés como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Deus é Deus de vivos e não de mortos. Estava dizendo que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó é porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Portanto, você tem que ter essa mentalidade do reino. Você não pode deixar a circunstância te dominar. É difícil. Mas quanto mais a gente tiver pessoas com a mentalidade do reino, na nossa comunidade, na nossa nação, tudo que está acontecendo pode ser drasticamente mudado e tem uma perspectiva de esperança, de mudança. A tempestade chegou, ela fez estragos, não tem como controlar essas coisas. Você simplesmente tem que sentar e esperar passar. Se você perdeu seu emprego, se você perdeu sua fonte de renda, se você perdeu sua empresa, se você perdeu tantas coisas, né? Parte do seu salário, não tem como fazer agora, né? Você está aprendendo que você tem que estar preparado para uma próxima crise, você tem que ter reservas, né? Você está de repente pensando em como alimentar sua família, então você tem que entender que você não pode ficar esperando essa solução, no sentido que você tem que estar sempre preparado, sempre estar em oração, em comunhão com Deus, firme na palavra dele, porque essa casa aqui não vai cair no final da tempestade, ela vai passar pela tempestade, ela passa pelo mesmo vento, pela mesma inundação, pela mesma chuva, e ela permanece de pé.
Portanto, é melhor você começar a se apropriar dessa mentalidade do reino, na qual Deus já te deu essa capacidade para ser assim. Se você conhece Jesus, se você não conhece, entrega a sua vida para Jesus, não como uma religião. E aí você vai nascer de novo, vai nascer do alto, você vai receber esse novo coração que está incluído num pacote, mas novamente. No entanto, você não vai saber a Bíblia toda se você não ler, se você não ouvir, se você não estudar, se você não meditar. No pacote não vem preguiça, porque Deus nos deu o trabalho debaixo do sol para trabalhar. Então, você faz parte desse reino, você tem que ser proativo. E em vez de ser apenas um consumidor de coisas aqui nesse mundo e uma pessoa reativa, você vai ser proativo. Você vai tentar sempre estar um passo à frente das situações, se preparando e assumindo o seu papel daquele que, lembra, quem multiplicou os talentos na parábola dos talentos foi aquele que não saiu para gastar, mas para negociar. Então você precisa, a palavra para negociar ali no grego é trabalhar. Você precisa trabalhar isso para sempre estar pronto. Você tem que entender que toda e qualquer dificuldade na sua vida, seja pessoal, seja global, seja o que está acontecendo, é para fazer você ganhar músculo, para fortalecer sua fé. A única forma de você crescer na fé não é ouvindo a palavra de Deus. Não, olha, presta atenção. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é o início da fé. Não é o crescimento na fé. Te dá a base, isso que eu estou te falando, te dá a base para que você consiga crescer. Mas a forma que você vai crescer é você passando por dificuldades e você vencendo elas, e você lutando contra elas. É assim que você vai vencer. É assim que você vai vencer. Não tem como você vencer parado. Não tem como eu ganhar músculo, se eu quiser ganhar músculo no meu braço, não tem como eu ganhar músculo parado. Eu tenho que ir lá e me esforçar. Eu tenho que ir lá e fazer exercício. Da mesma forma, você precisa encarar toda e qualquer crise como uma oportunidade de crescer, de vencer. Deixar de ser uma vítima e começar a criar suas próprias vitórias. Não fazer nada não é uma opção, porque quando você escolhe não fazer nada e deixar as coisas te levarem, é assim mesmo, é assim, vou ficar desesperado. Você não fazer nada é uma escolha também. Você dizer não é uma escolha também. Quando alguém te pede em casamento, como um dia eu pedi minha esposa, eu tinha a opção de receber um não. Depois eu pedi para o meu sogro, eu tinha a opção de receber um não. Quando eles não falaram não, eles falaram sim. Por mais que eles não falaram sim. Ambos não falaram sim. Ambos não usaram a palavra sim quando eu falei com eles. Não sei, acho que é de família. Mas não falaram não. Logo, se não falaram não, falaram sim. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Quando você fica parado, você pode até não estar falando não, mas você está escolhendo ficar omisso, ficar inerte. Então, você precisa lutar para cuidar disso aqui, do seu coração e da sua mente. Ao homem compete as preparações do coração. Sobre todas as coisas guarde seu coração. Não turbe o vosso coração. Não tenham medo. O próprio, se você lê, você gosta de alguém que fala sobre o pensamento, se você lê Augusto Cury, do livro dele que fala sobre ansiedade, ele vai falar que nós devemos cuidar da nossa saúde emocional, e isso começa com os nossos pensamentos, e que nós temos que lutar contra os pensamentos ruins. A gente tem que aprender a cuidar disso, e logo no início, porque se a gente deixar esses pensamentos ruins fluírem na nossa cabeça, vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir controlar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado da saúde. Ele vai falar da síndrome do pensamento acelerado. Então, quando você escolhe descansar, desligar seu celular,
você está cuidando da sua saúde emocional, dos seus pensamentos que precisa desacelerar. Faz parte. Se você não cuidar disso, se você não cuidar do seu corpo, não tiver uma boa alimentação, não fizer exercício, faz parte, tudo faz parte do que você é. Então, você não pode ficar inerte à situação. Você não pode se moldar com o mundo. Você não pode, você tem que entender, eu não posso parar o bichinho. Eu não posso parar o bichinho do coronavírus, mas eu posso lutar contra ele. Como? Não deixando que o medo me vença, né? Portanto, você vai ter que responder para que você possa vencer. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Te agradeço por cada vida preciosa, a vida da Amanda, a vida da Vani, a vida da Miriam, do Antônio, da Laiane e da Tayane, da Aline, do Gregório e da Mônica, da Dirce, de todos aqueles que estão ao vivo conosco no Facebook e no Instagram. O Senhor tem falado conosco, Pai, para que nós possamos ter uma mentalidade do reino, encarar toda e qualquer crise. Quando nós olharmos para uma crise na perspectiva do reino, a gente vai entender que bom que veio essa crise. Por quê? Porque eu vou ganhar músculo, eu vou vencer, eu vou sair com a minha fé fortalecida. Por isso, em tudo eu dou graças, porque é o que diz a Tua palavra. Sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e já fui abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, essa crise vai servir para eu sair mais forte, mais fortalecido, vai servir para eu amadurecer, vai servir para que o Teu plano, o Teu propósito na minha vida, eu esteja preparado para um momento crucial, para que no momento crucial eu tenha força suficiente para vencer. Assim, ó Deus, que a Tua palavra e o Teu Espírito seja aquele que vai nos fortalecer, porque assim disse o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, e que o Senhor nos dá a capacidade para superar e avançar no meio de tudo isso que está acontecendo, no nome de Jesus. Graças a Deus. Amanhã eu volto com você às 8 horas da manhã, @mensagem diária devocional aqui no Instagram e no Face. Lembrando, temos a série de mensagens completa no nosso YouTube. Você vai lá e acessa youtube.com/c/mensagem diária, tudo junto, sem acento. E não esquece de deixar um joinha, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal para quem está assistindo depois no YouTube. Obrigado por mais uma manhã. Deus já te abençoou. Guarde isso no seu coração. E até amanhã, para quem vai voltar aqui no Instagram e no Face. Hoje à noite, não se esqueça, eu vou estar com você, todas as palavras de Jesus às 8 horas, ali no Mensagem Diária Devocional. Um abraço, até amanhã, fui!